Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 16 tem um ensino muito bom para nós também, quando ele fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que isso significa? Quando você tem uma jarra e você enche essa jarra de suco de laranja, vamos dizer, né? Aí chega alguém com limão. Ô Mário, eu quero ajudar aí no suco também, eu trouxe limão. Ah, mas já tá cheia já. A jarra já está cheia de suco de laranja. Então é importante ter isso na cabeça: do que a minha jarra está cheia. Habite a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? Todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, quer por obras ou por palavras, por atos, né, por ações, e evidentemente toda a doutrina que foi inspirada pelo Espírito Santo aos apóstolos. Habite ricamente. Que valor prático tem isso? É muito simples. Quando eu estou cheio da palavra de Deus, eu bebo tanto a palavra de Deus, os meus pensamentos irão ser produzidos pela palavra de Deus e não pela minha carne, porque ela vai ter sempre predominância na minha forma de pensar. É interessante a gente ver que pessoas que foram criadas em lar cristão, mesmo inconversos ou inconversas, não é? Um dia se convertem e de repente a pessoa conhece tudo da Bíblia. Dá um toque assim, a pessoa já sabe: não, isso aí está lá, eu vi isso aí, está escrito assim, O que aconteceu? Mesmo durante toda a infância e adolescência e até a idade adulta, que ele nunca se interessou em ler a Bíblia, nada, mas estava dentro do ambiente onde a Bíblia era lida, onde a Bíblia era pregada, onde a palavra de Deus tinha preeminência, aquilo foi alimentando a mente daquela pessoa. E quando ela se converteu, tudo fez sentido. Era como se ligasse os pontos. Sabe aqueles desenhos, aquelas revistas de criança, que você tem que ligar os pontos para aparecer o bichinho no final, né? Que bichinho que estava escondido naqueles pontos. A pessoa tem todos os pontos, mas ela ainda não tem o Espírito Santo para dar a ela sabedoria, entendimento de todos aqueles pontos. Mas quando entra na fórmula o Espírito Santo, ele entra em cena, o Espírito Santo, pum, né? Agora entendi. Por quê? Porque já tinha os pontos lá. Só faltava ligar os pontos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, nos dedicamos à palavra de Deus, ela vai encher os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos sejam formados pela palavra de Deus. Nós passamos muito tempo com nossos pensamentos sendo formados pelo mundo, pela infidelidade, pela incredulidade. E você percebe muito bem isso no incrédulo, né? Ele tem os pensamentos, ele tem as aspirações, todas elas aqui na terra, formadas pelo mundo, pela vida aqui na terra, e nada de celestial e nada de espiritual. E você vê a diferença, você percebe a diferença. Porque ele não tem outra fonte vamos dizer assim, não tem outra fonte de conhecimento ou de pensamento que não seja o pensamento do homem. Mas nós temos os pensamentos de Deus. Nós temos a mente de Cristo, que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós somos agora o novo homem. O novo homem, que tem outras perspectivas, tem outros gostos, né? Outros prazeres, outras disposições, porque estamos em Cristo agora. Então não é uma questão de fazer como. Eu vou fazer como Jesus. Não, é ser
ser agora, andar conforme a nova mente que nós temos. Temos uma mente agora espiritual. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne tudo. Inclusive lá em 1 Coríntios, capítulo 2, nós temos os 3 tipos de homens ali, né? É bom a gente dar uma olhada para lembrar. Versículo 14, o apóstolo fala: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É como se você pode até ensinar o seu papagaio a falar, mas ele não está entendendo. Ele não está entendendo. Ele fala, mas ele não sabe o que está falando. Isso vale também para quem às vezes quer ser um clérigo, quer ser um pastor, quer ser um padre, e vai e faz o curso e tal, fala tudo que é uma maravilha, mas não entende. Se não se converteu, não entende. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eu não preciso nem falar para vocês que o incrédulo acha loucura muitas coisas que nós falamos, muitas coisas que nós acreditamos, muitas coisas da nossa maneira de viver como cristãos. Tem incrédulo que olha e fala assim: nossa, que desperdício da vida, o cara está desperdiçando a vida dele, indo atrás de Bíblia, essas coisas, que podia estar fazendo outras coisas, podia estar pensando em outra coisa, né? Mas isso é o mundo é assim. Mas aí no versículo 15 ele fala: mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido. O que quer dizer esse ele de ninguém é discernido? Nós, como cristãos, se nós estivermos na condição de homem espiritual, estou dizendo isso porque no capítulo 3, Paulo vai ralhar, vai dar uma bronca nos coríntios, chamando eles de carnais. Então você tem o homem natural, que é o homem nascido, vindo de Adão, que não compreende as coisas de Deus. Você tem o homem carnal, que é aquele que Paulo mencionou no capítulo 3. E quem são aqueles carnais? Eram crentes em Cristo. Mas eram crentes em Cristo que estavam se deixando levar pela carne, pelos pensamentos humanos, pelas opiniões humanas. Então você tem o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O que é o homem espiritual? É o crente em Cristo que não é carnal, ou seja, que não se deixa guiar pela carne, mas se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que significa isso? Um crente espiritual, ele consegue perceber as coisas, as maneiras das pessoas se conduzirem, os costumes, o que elas fazem, por que elas fazem, não é? Mas o mundo não consegue discernir ele. O incrédulo não consegue entender um crente. Resumindo o que eu falei, o crente entende o incrédulo, mas o incrédulo não entende o crente. Não entende, não tem como entender. É outro departamento, é outra esfera. E aí no versículo 16 ele arremata: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Como que nós temos a mente de Cristo? Porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.